Neste encontro com Jesus, quero conversar com você acerca do texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse texto do Evangelho de Mateus que fala acerca do jovem rico. Quem se encontra com Jesus, então, é alguém do qual a gente não conhece o nome, mas que a tradição nos reservou chamá-lo ou conhecê-lo por jovem rico. O que aconteceu nesse encontro com Jesus? Alguém da multidão que segue a Jesus se aproxima e pergunta para ele: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Essa pergunta já nos dá um indicativo de que esse jovem não conhece muito bem os valores do reino de Deus. Ele segue a Jesus, ele caminha por perto, mas ele ainda não compreendeu qual é a lógica do reino de Deus. Nessa pergunta está implícita a concepção de que fazendo coisas boas, fazendo boas obras, sendo uma boa pessoa, seria possível alcançar a vida eterna. Da mesma forma como alguém que, tendo dinheiro, chega em uma loja e compra aquilo que deseja. Da mesma forma como alguém que, tendo muito dinheiro, entra em muitos lugares onde deseja entrar. Mas a lógica do reino de Deus não é essa. Nas palavras de Isaías, para que a gente consiga compreender um pouco melhor a lógica do reino de Deus, da entrada no reino de Deus, nós precisamos voltar lá para a palavra do profeta Isaías. Ele diz o seguinte: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Nas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, nós compreendemos também essa mesma lógica do reino de Deus, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso Jesus responde o que qualquer outro rabino ou mestre da lei responderia: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer a vida, saber como entrar na vida, guarde os mandamentos. O jovem pergunta ainda: mas quais são os mandamentos? Quais deles eu tenho que cumprir? Como se ele quisesse uma concessão, né? Já que eu tenho bastante dinheiro, quem sabe Jesus possa fazer uma concessão para mim? E então Jesus lhe responde com parte dos 10 mandamentos, aqueles que foram narrados por Moisés após descer do Monte Sinai. Ele fala apenas de parte dos mandamentos que diz respeito aos nossos deveres com relação ao nosso próximo. São as nossas obras de misericórdia, são as nossas boas ações. Não mate, não cometa adultério, não furte. Ele vai falar sobre esses mandamentos que tem a ver com as minhas relações interpessoais, com o meu próximo, com os meus irmãos e irmãs. Mas ele propositalmente deixa de fora os primeiros 5 mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus. Por que será que Jesus faz isso? Jesus conhece o coração daquele jovem e sabe que ele não está intencionado em seguir a Jesus até as últimas consequências.
Ele sabe que aquele jovem quer alcançar a vida eterna. Ele sabe que aquele jovem quer merecer o reino de Deus. Ele quer conquistar a vida eterna. Ele quer comprar o direito de entrar no céu. Mas para ganhar a vida eterna, nós jamais conseguiríamos com as nossas próprias ações. Não é mérito nosso conquistar a vida eterna. Quem conquistou por nós a vida eterna foi Jesus na cruz. Nós jamais conseguiríamos. Ele acreditava, aquele jovem acreditava que sendo bonzinho, seguindo a sua religião, seguindo então alguns parâmetros, né? Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, ele conseguiria assim merecer a entrada no reino de Deus. Ele achava que aquilo fosse suficiente para que ele pudesse ganhar a vida eterna. Mas Jesus conhece o coração dele, sabe que ele não está intencionado então a segui-lo até as últimas consequências, sabe que no coração daquele jovem não há espaço para cumprir todos os 10 mandamentos, especialmente aqueles que são relativos a Deus, porque o coração daquele jovem não está nas coisas de Deus. O coração daquele jovem está no seu dinheiro, nas suas propriedades, nos seus bens terrenos. Ele se preocupa muito com as coisas que ele pode apalpar, mas ele não consegue enxergar as coisas que estão para além dessa vida. Ele não consegue confiar que Deus é quem lhe dá a salvação. Por isso Jesus diz, bom, se você quer ser perfeito, então vá, venda todos os seus bens e propriedades, dê o dinheiro aos pobres, venha e siga. Simples assim. O jovem se retira triste porque o coração dele está muito confiante nas coisas que ele tem. E ele acredita que aquele dinheiro é o suficiente para carregá-lo para onde ele quiser ou para fazer aquilo que ele necessitar. O que Jesus quer mostrar para aquele jovem é que ele depende muito do seu dinheiro, das suas riquezas e que ele confia demais naquilo que ele tem. Ele não sabe depender de Deus, ele não sabe confiar em Deus, ele não sabe depender única e exclusivamente de Deus. Ele coloca todas as suas chances naquilo que ele tem, naquilo que ele pode manipular, que são as suas coisas, os seus bens. E Jesus quer mostrar para ele que existe algo muito além disso. O problema das riquezas, que depois é amplamente discutido por Jesus e os seus discípulos, inclusive os discípulos perguntam, tá, então sendo assim, como é que a gente vai ser salvo? Né? Ele pergunta lá, nos versículos de 23 a 30, Jesus começa a discutir com os seus discípulos sobre essa questão da dificuldade que os ricos têm para entrar no reino dos céus. Não por causa da sua riqueza, mas por causa da sua inclinação às coisas que eles têm e a forma como se relacionam com as suas riquezas. A forma como eles se tornam dependentes das suas riquezas e deixam de depender e de confiar única e exclusivamente em Deus. E aí o próprio apóstolo Pedro chega a perguntar, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será pois de nós? Né? Então Jesus explica para ele que a questão não é ter ou não ter dinheiro, mas é confiar que Jesus, o Filho do Homem, pode te regenerar para a vida eterna. Há muitas pessoas que ainda acreditam, mesmo que inconscientemente elas acreditam, que a vida eterna pode ser conquistada, que a vida eterna pode ser comprada, seja por dinheiro, seja por ações, né, por coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas a palavra diz que quem crer viverá. Somente quem crer será salvo. Se creres, serás salvo, tu e tua família. Isso aconteceu lá com o jovem rico, mas aconteceu também em outras épocas da vida da igreja cristã.
Por exemplo, na época de Martim Lutero, uma das coisas pelas quais Martim Lutero brigou para que fosse reformada a igreja, daqui a alguns dias a gente comemora aí a Reforma Protestante, ele lutou para que a igreja parasse de vender indulgências, porque o céu não pode ser comprado. Não é pelo meu dinheiro que eu vou conseguir comprar um quartinho ou uma mansão celestial. Quem compra por mim, a minha mansão celestial, a minha morada no céu, é o sangue de Jesus que já foi derramado lá na cruz. Veja bem, isso nos leva a uma grande reflexão. Tendo ou não tendo dinheiro, sendo rico ou sendo pobre, todos nós estamos sujeitos às mesmas leis da natureza no que diz respeito à vida e à morte. Nós viemos ao mundo nus e sairemos desse mundo nus. Nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Nós somos efêmeros, a nossa vida é passageira, a nossa vida é muito rápida. E num sopro, a nossa vida se esvai. Estamos todos nós, sendo ricos ou pobres, sujeitos a essa pandemia. Todos nós estamos aí expostos a essa situação de saúde em que o mundo está. E não importou a quantidade de dinheiro que as pessoas tiveram, muitas foram dizimadas, suas vidas foram dizimadas tendo ou não tendo dinheiro. A vida eterna também é algo que não se pode comprar. Por isso Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar no reino, um camelo passar pela agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico acredita no seu dinheiro. Mas nós acreditamos naquele que fez por nós, para que nós fôssemos salvos. Como parte dos mandamentos não citados por Jesus, está o primeiro de todos. Somente a Deus adorarás e não terás outros deuses diante de mim. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Seja dinheiro, família, amigos, qualquer que seja, coisa ou pessoa, nada pode ser colocado no lugar de Deus. E há muitas pessoas que, infelizmente, ainda não compreenderam isso. A história narrada pelos evangelistas, conhecida por nós como a história do jovem rico, é uma história que tem um final triste, porque aquele jovem se retirou entristecido por ter muitas propriedades, e isso indica para nós que ele escolheu continuar com o seu dinheiro e não seguir a Jesus. Nós hoje também temos a nossa escolha, assim como tantos outros discípulos tiveram sua escolha. Mateus era rico, deixou toda a sua riqueza para seguir a Jesus. Zaqueu era muito rico, deixou tudo, devolveu aos pobres tudo aquilo que ele havia cobrado ilicitamente e foi seguir a Jesus. Pedro deixou sua família, Pedro deixou sua profissão, deixou a sua cooperativa de pescadores e foi seguir a Jesus. Tantos outros discípulos optaram por não constituir família para seguir a Jesus. Muitas pessoas ao longo da história deixaram coisas, deixaram pessoas para seguir a Jesus. Hoje nós temos também a nossa escolha. O convite de Jesus hoje para nós é: deixe tudo que você tem colocado no lugar de Deus. Tudo que você tem colocado como prioridade na sua vida e que não é Deus. Deixe tudo. Vem e segue-me. Esse é o convite de Jesus hoje para nós. Eu desejo que nesse encontro com Jesus você seja revestido de muita fé e ousadia para tomar a sua decisão e de preferência que você diga sim. Mas lembre-se, essa escolha eu não posso fazer por você. Essa é uma escolha pessoal, porque a salvação é pessoal. É você quem vai optar por seguir a Jesus como prioridade na sua vida ou não segui-lo, porque com Jesus não há meio termo. Eu desejo a você que faça uma boa escolha. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo encontro com Jesus.